A paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, do canal Edificados pela Palavra. Mais uma vez, aqui estou para comentar, conversarmos um pouco sobre mais uma lição das lições bíblicas da Betel Dominical deste segundo trimestre de 2024, onde estamos estudando aí sobre as ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativa aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus, né? Estamos hoje adentrando aí a quarta lição, né? Onde estaremos tratando sobre a ordenança quanto à contribuição financeira. O nosso texto áureo ele se encontra em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. A nossa verdade aplicada diz que o dízimo e oferta são ações norteadas não pela ideia de troca ou barganha, mas por princípio de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. O nosso texto de referência se encontra em Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11, e também 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo 6. Quanto aos objetivos da nossa lição, nós vamos deixando ele para ser exposto aí dentro dos tópicos que assim descobrir, e vamos comentando na nossa falação aqui, e quando necessário for, nós vamos aí enquadrando eles dentro de cada tópico. Como eu já disse, a lição de hoje é a lição de número 4, lição essa que será dada domingo próximo, dia 28 de abril do ano corrente 2024. Meus amados, aqui nós temos a visão e o entendimento que é nos passado, que é de suma importância que nós, discípulos de Cristo, tenhamos esses princípios aqui colocados como característica de nós, da nossa vida, quando vamos praticar a mordomia cristã. Veja bem, na entrega de dízimos e oferta, como nós vimos aqui na nossa verdade, no nosso texto áureo, a prática da mordomia cristã, a liberalidade, o amor, desprendimento das coisas materiais, tudo tem de estar ou tem de ser com um propósito de vida num ato da contribuição. Agora, qual é a forma certa de contribuição que agrada a Deus? Aqui envolve alma e espírito, segundo o nosso texto áureo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Veja, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Então, com raciocínio, partindo do coração, né? Então, você vai usar a sua inteligência, o seu intelecto, o seu espírito, né, para ofertar ou dizimar
com consciência, com raciocínio, sabendo que você não pode usar alguns sentimentos que são aqui expostos pela alma, como vai dizer a questão de dar com tristeza, com pesar no coração. Mas antes, a Bíblia vai dizer que o que agrada a Deus é que o que agrada a Deus é quando nós damos com alegria. E mais uma vez, pensando com raciocínio, usando o espírito, o intelecto, não por necessidade. O ato de dizimar e ofertar é um ato de gratidão. Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando temos bem claro esse princípio bíblico em nós, então não vamos ter nenhuma dificuldade em entregar na casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ainda estaremos sempre prontos para ajudar financeiramente na obra quando for necessário. E é claro, se tivermos condição naquele momento. Tudo isso permeia em torno dos princípios bíblicos aqui, que tem de ser uma prática contínua no meu dia a dia. O princípio de adoração que está listado aqui na nossa verdade aplicada, mordomia, fidelidade e gratidão a Deus. Essa tem que ser, na verdade, as características que estão em funcionalidade em mim e vai provocar então essa entrega com a alma alegre e feliz, porque entendemos que tudo vem de Deus. Então, meu amado, nós precisamos estar exercendo esses princípios com responsabilidade, pois sabemos que tudo vem de Deus. A ordem, ela é imperativa e requer obediência. E essa ordem sendo executada, nós vamos ver na Bíblia que ela traz a bênção de Deus para nós. E assim nós vamos inserindo aqui o nosso primeiro objetivo para esse primeiro tópico que já estamos conversando sobre ele aqui, que é explicar que há base bíblica para dízimos e oferta. Então, é exatamente o que estamos falando aqui, gotejando aqui na nossa falação. A base bíblica para dízimos e oferta. O que precisamos é entender que a execução dessa ordenança é, primeiro, trazer os 10% ou a 10ª parte, que é o nosso dízimo. Dízimo fala de proteção, dízimo fala de providência de Deus para nós. Oferta fala de desafio, de termos a possibilidade de alcançarmos em Deus as bênçãos inefáveis do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos aqui a promessa de Deus para quem é fiel nos seus dízimos e oferta. Promessas de prosperidade e não de riqueza. Porém, precisamos entender que podemos alcançar riqueza sendo pessoas, servos cristãos, sendo financeiramente fiel a Deus.
Prosperidade, meu amado, fala da do nosso contentamento, ou seja, a prosperidade, ela está dizendo para nós o quê? Próspero é aquele que é contente, que é satisfeito, alegre com aquilo que tem, vive bem com aquilo que tem, com a perspectiva de alcançar coisas maiores, sim, mas sempre agradecido a Deus pelo pouco, pelo médio ou pelo muito que está tendo. Então isso é prosperidade. Riqueza não. Riqueza já fala do poder de podermos ostentar e ter materialmente tudo quanto a nossa alma desejar. Em terceiro lugar, nós vimos aqui também que dízimo não é essa ideia de troca ou de barganha. Em quarto, nós também vemos aqui dízimo, ele é praticado pelos discípulos de maneira voluntária, apesar de ser uma ordem imperativa de Deus, não há uma ordem no sentido de sermos obrigados a trazer os dízimos e oferta. Porém, a Bíblia deixa bem clara, tem de ser pelo ato de adoração e agradecimento a Deus. Devemos praticar este ato como eu já disse acima, com inteligência, com consciência de que é uma ordem imperativa da Bíblia. Para isso, eu preciso cumpri-la voluntariamente. Em quinto lugar, tem de haver responsabilidade. Reiterando o que disse acima, apesar de que ninguém é obrigado a entregar seu dízimo e oferta. Porém, aquele que ler Bíblia, ele entende esta ordem e de maneira voluntária, consciente, por fé, entrega com alegria, amor, gratidão, em adoração a Deus, pois sabe que tudo vem de Deus, sabe que tudo é promovido pelas mãos do Senhor. Quanto ao nosso 1.1 aqui, a origem do dízimo, deixa-nos bem claro, conforme estamos aí gotejando esses princípios bíblicos, que dízimo é algo de Deus, e na vida do servo grato, como Abraão, que ao voltar de uma guerra agradecido a Deus, o adorou entregando os dízimos dos despojos da guerra ao sumo sacerdote Melquisedeque. E isto foi antes da lei. Mas antes de Abraão ter este ato voluntário de agradecimento a Deus, nós vemos também aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 4, Abel e Caim, vindo diante de Deus também voluntariamente para entregar as suas ofertas, que se formos darmos uma analisada, nós vamos ver que tem aí um formato de dízimo, né? Gênesis capítulo 4. Então, meu querido, desde a origem do dízimo, nós vamos ver que tudo era feito com amor, fidelidade, lealdade e um sincero desejo de simplesmente agradar a Deus. Agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele ali liberava,
pelo simples fato de alguém ter em seu coração o desejo de ser fiel a Ele com aquilo que eles ganhavam. Então, meu amado, a origem do dízimo, ela está, para mim, em Deus, né? Porque foi Deus que soprou no coração de Abrão aquele ato de adoração. Foi Deus que soprou no coração de Abel e Caim o ato de ofertar, né? Ainda que ali o foco na questão de Abel e Caim é mostrar já a maldade agindo no coração do homem. Mas surgiu no coração deles esse ato voluntário de agradecimento a Deus, de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. E isso muito antes das leis e mandamentos, como vemos aqui nesse nosso 1.1, né? O 2.1, o dízimo, maior doutrina da prosperidade. Bem, o dízimo como a maior doutrina de prosperidade nos fala desse sentimento de alegria que está em nós, da satisfação daquilo que temos. Como nós vimos e já falei, isto é ser próspero. Está alegre e satisfeito com aquilo que tem. Mas dízimo não é jogar na loteria. Dízimo não é lançar sorte. Dízimo não é moeda de troca. Dízimo não é barganha. Dízimo é uma fiel obediência ofertado sem esperar nada em troca. Pois Deus, Ele nos dá no ganhar do nosso pão diário 100%. E deste ganho, deste 100%, Deus nos pede apenas 10%. Desses 100%, Deus nos deixa 90% para nós nos organizarmos e ainda assim, por causa de sua bondade, conforme diz na palavra de Deus, Ele derrama sobre nós, por nossa obediência e fidelidade e renúncia, Ele derrama sobre nós, como a palavra diz, recebemos materialmente, espiritualmente e fisicamente nesta terra 100 vezes mais, e ainda a salvação, que é a maior bênção da vida do cristão, conforme Marcos capítulo 10 e o versículo 30. E conforme diz ali nas promessas feitas em Deuteronômio capítulo 28, quando somos obedientes e fiéis a Deus, não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos é que vêm até nós, é que corre atrás de nós. Como aqui o assunto é as ordenanças quanto à contribuição financeira, as bênçãos que vêm por intermédio da obediência e fidelidade a Deus nesta área é que virão, ou seja, correrão até nós. Então, meu amado, o sentido de que o sentimento que deve envolver a entrega dos dízimos e oferta, como vai dizer o nosso ponto de partida, devemos ofertar com alegria. Então, este é o sentimento que deve envolver a nossa entrega dos nossos dízimos e oferta. A alegria, né? O nosso 1.3, a confirmação
a confirmação dos dízimos e da oferta por Jesus. Bom, meu querido, a conversa de Jesus com os fariseus ela foi bem clara. Jesus foi bem enfático em dizer que tanto a prática da obediência no cumprimento dos demais princípios da palavra, quanto na prática da entrega e do dízimo, tanto este como aquele deveria ser observado e praticado. Em outras palavras, não adianta, Jesus estava falando ali para aqueles fariseus, e para nós também, a palavra está ecoando para nós, não adianta ser dizimista e não ser liberal, não exercer misericórdia, não exercer a justiça para com o próximo. Não adianta eu ser dizimista e não praticar o amor para com o próximo, com aquilo que eu tenho condição de ajudá-lo, pois era esta a prática que os fariseus tinham. Ostentavam grandes fortunas, porém, na hora de exercer a prática, o amor para com o próximo, eles fugiam. Dízimo não é salvação. Nós vamos ver aqui que os fariseus tinham a entrega do dízimo como se fosse o princípio fundamental da salvação. Dízimo, como já gotejamos aqui, é um ato voluntário do cumprimento da ordenança de Cristo para abençoar a obra do Senhor. No momento em que, por exemplo, aquela viúva veio trazer as suas 2 moedinhas, Jesus não olhava para a quantidade do que estava sendo entregue, mas para a qualidade, ou seja, o sentimento que envolvia a entrega das ofertas e do dízimo. Como base bíblica para dízimos e oferta, é uma questão de fé e consciência cristã de que tudo pertence a Deus e somos apenas mordomo. E um dia Deus nos pedirá conta. Se tivermos fazendo mau uso, será com Ele é que nós teremos que nos acertar. O nosso segundo tópico aqui, dízimos e oferta, uma rica semeadura. Aqui, meu querido, nós temos explícito nos 3 subtópicos desse segundo tópico, que vai nos mostrar a importância do dízimo ou dos dízimos e das ofertas. Bem, como já vimos aqui, o local da entrega do dízimo e oferta é bem claro na Bíblia. É a casa do tesouro. E aqui vai se levantar essa questão de que alguns, querem ser administrador do seu próprio dízimo e de sua própria oferta, repartindo aí seu dízimo e oferta aos pobres, às pessoas necessitadas, o qual o nosso pastor, nosso bispo aqui deixa bem claro que se chama generosidade e não dízimo. Eu tenho uma experiência muito interessante a contar para os irmãos. Teve uma vez que, entre as lutas que já passamos na vida, teve uma situação em que nós estávamos desempregados, passando uma ferrenha luta, porém Deus nunca deixou de nos abençoar. E nessa,
Certo irmão, certa vez recebeu ali uma quantia abençoada e viu a nossa situação e quis então entregar aquela quantia para nós. A parte daquela quantia que cabia ao dízimo, ele queria entregar para nós. Porém, nós na hora tivemos o entendimento e a inteligência, com amor e gratidão ao irmão, de conversar com ele. De que antes eu ia perguntar para o pastor se era certo isso ou não. Bem, conversei com o pastor e o pastor disse: não, irmão, faz o seguinte, pede para o irmão entregar o dízimo na casa do tesouro e depois nós vamos transformar esse valor em uma oferta para a vida do irmão. E assim foi feito. Eu conversei com o irmão entregou o dízimo na casa do tesouro e o pastor transformou esse dízimo em uma oferta de ajuda a mim. Assim, de maneira justa e correta, o irmão pôde cumprir com a sua obrigação para com o ministério, entregando o seu dízimo na casa do tesouro, e o pastor pôde assim cumprir uma obrigação ministerial naquele momento, onde ele transformou aquele dízimo em uma oferta de ajuda a alguém que estava necessitado, cumprindo assim uma das funções que o dízimo tem para a igreja, que é a manutenção da obra e ajudar aqueles que têm necessidade aqui ou ali. Assim sendo, nós vemos aqui no nosso 2.1 a questão adorando a Deus com os nossos recursos. Como já disse, Deus tem promessa aos que são fiéis a Ele. Quando contribuímos financeiramente para a casa de Deus, estamos honrando a Deus. Então, as promessas, segundo o texto de referência aqui de Mateus ou de Malaquias, capítulo 3 e o versículo 10 e o versículo 11, nos mostra que são promessas de proteção, de abastança, de fartura, de abundância. Aí nós vemos a importância de sermos fiéis em nossos dízimos e oferta. Este é o nosso objetivo para este segundo tópico aqui, mostrar a importância de sermos fiéis nos nossos dízimos e oferta. Já saltando aqui para o nosso 2.2, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A verdade explícita aqui, meu querido, que é a nós apresentado aqui, é exatamente o compromisso de Deus para com quem é ofertante e dizimista. Como disse acima, o compromisso de Deus é de abençoar, prosperar, proteger e atender o necessitado conforme a sua necessidade. Outra verdade aqui apresentada é que quem tem compromisso com Deus entende que tudo é no tempo de Deus e que não temos o direito de pôr Deus contra a parede, de chantagear, de abrir uma negociação com Deus para que Deus cumpra o que eu quero que Ele faça na minha vida, ou que Ele prometeu. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Tudo é no tempo de Deus. Assim, quero aqui reafirmar o que já disse acima. Ser um dizimista abençoado
não está aqui dizendo que você estará isento de passar por luta, tribulações e aflições nessa terra. Bem, o nosso 2.3 aí, quem semeia muito, muito ceifará. A verdade explícita aqui é bem clara, meu querido. Quem semeia pouco, também ceifará pouco. Quem semeia em abundância também ceifará. Meu amado, veja, eu creio que a questão da semeadura, ela está ligada mais ao ato da voluntariedade em amor, gratidão, liberalidade na hora de dar, do que a proposta que alguns apresentam com base nesse texto. Nesta fala de Paulo, que quem semeia pouco, pouco também ceifará. Essa é a proposta da teologia da prosperidade. Se você der 100 para Deus, Deus lhe dará 1000. Porém, eu, evangelista Adriano Forte, reafirmo: dízimos e oferta não são barganha, moeda de troca, negociação com Deus. Dízimo, como eu já disse, fala de proteção. Oferta sendo praticado de maneira voluntária e com o sentimento de gratidão e alegria de ajudar na necessidade que está sendo apresentada ali pelo ministério ou pela igreja, falando na questão da oferta, essa necessidade sendo apresentada pelo ministério ou concernente à própria necessidade do ministério ou concernente à necessidade de um irmão em particular, eu tendo o ato de, com alegria, gratidão e amor, e tendo condição, ofertar, seja um pouco ou um muito que eu tiver, com certeza, meu amado, isso pode provocar uma bênção grande de Deus sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que vai. Veja o que eu disse, pode provocar uma grande bênção de Deus sobre a vida daquele que está fazendo o ato da oferta como um ato de gratidão, de louvor e adoração a Deus. Lembre-se, não é a quantidade, mas sim o sentimento que envolve essa entrega, que dá qualidade à sua oferta, é que vai chamar a atenção de Deus, que vai agradar a Deus. E outra, Deus não exige nada que você e eu não possa fazer. É bem claro a palavra, e tudo de acordo com o tamanho da nossa força, da nossa capacidade. E aí eu quero aqui destacar esta verdade para concluir este tópico. A questão do local da entrega do dízimo é bem claro, é na casa do tesouro. Por último, terceiro tópico, os cuidados necessários para com o orçamento. Bem, meus amados, aqui nós temos verdades também explícitas que, uma vez sendo praticada, nós seremos extremamente abençoados. Quanto à questão da organização orçamentária da nossa vida,
verdade explícita aqui temos que é de nossa responsabilidade, ou seja, da responsabilidade de cada um, a organização mensal. Tudo aquilo que entra e sai em matéria de recurso financeiro. O quanto ganhamos, o quanto gastamos, a conta ela tem que fechar no final do mês. Se possível, nós precisamos ainda de ter uma reserva, uma poupança pequena para alguma surpresa inesperada aí. Então, nós vemos aqui no nosso 3.1, a administração do nosso orçamento é de nossa inteira responsabilidade. Não adianta a gente ganhar mensalmente X e gastar XX, e colocar na nossa mente a ilusória impressão, a ilusória ideia de que Deus vai fazer jorrar dinheiro do alto para que eu possa arcar com esse outro X a mais que eu arrumei para mim durante um mês. Não, isso não vai acontecer. O comentário está bem claro. O orçamento é seu. Se você gastar mais do que ganha, problema não é de Deus. É simplesmente falta de administração por minha ou por sua parte. Por isso é de suma necessidade a questão do planejamento financeiro. Se tivermos uma finança equilibrada, pedindo a Deus em oração sabedoria, entendendo que tudo vem de Deus, no tempo de Deus, procurando priorizar o que é necessário e deixando aí, como o nosso comentarista diz, os supérfluos, os que não têm necessidade imediata, deixar para quando der, né? E assim procurarmos vivermos uma vida abençoada por Deus. O que não pode faltar, meu amado, nesse relacionamento é de sempre estarmos apresentando a Deus a nossa vida, né? As nossas finanças, porque todas as vezes que permeamos por um caminho diferente deste, com certeza nós vamos sofrer as consequências pesadas dos nossos atos mal praticados ou mal administrados. Assim sendo, nós estamos aqui já dentro também do nosso terceiro objetivo, que é falar sobre esse cuidado com o orçamento. Pulando aqui então para o nosso 3.2, administração dos recursos da Casa do Tesouro é de responsabilidade de quem governa. Bem, meu amado, a verdade apresentada aqui é que nós temos que nos preocupar em entregar os nossos dízimos e oferta na Casa do Tesouro. Porém, se o líder espiritual vai fazer mau uso desse recurso ou não, aí é um problema dele com Deus. Ele sofrerá as consequências do seu ato errado. Deus é quem vai cobrar. Mas nós não podemos escorar na desculpa de que o pastor usa o dinheiro para isso
ou para aquilo, para viver de maneira regalada, não cuida das ovelhas, não cuida direito da estética da igreja, não bota bancos, né? Não bota ar-condicionado na igreja, e por aí vai uma série de situações que pode ser trazida aí para alguns da desculpa de não querer entregar o seu dízimo e oferta na casa do tesouro. Veja bem, meu querido, tudo o que o administrador que foi levantado por Deus praticar de mal administração ou de relaxo, é com Deus que ele vai ter de tratar. A nossa obrigação é só obedecer e entregar os nossos dízimos e oferta. O resto, Deus cuida de tratar com quem Ele chamou para administrar na obra, né? No nosso campo, por exemplo, se um pastor estiver tendo uma má administração, rapidinho um pastor presidente vai cuidar de trocá-lo, né? Assim é que funciona. O 3.3, faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade. Foi o que eu acabei de falar, né? Não precisamos de colocar Deus contra a parede, não precisamos de chantagear a Deus, fazendo a nossa parte, Deus fará a dele. Então, fica bem explícita essa verdade para nós aqui. Finalizando, então, eu quero aqui grifar este ponto importantíssimo desse terceiro subtópico, desse terceiro tópico. Todos nós precisamos ter um orçamento mensal. Precisamos ter em nosso orçamento mensal tudo aquilo que entra e sai em matéria de recurso financeiro. Assim sendo, que o Espírito Santo, meu amado, nos ajude a termos sempre em mente a importância de termos em nós, implantado em nós, esses princípios: sabedoria, consciência bíblica, fidelidade, gratidão, alegria. Precisamos ter esses princípios e esses sentimentos implantados em nós para participar da nossa parte na entrega dos nossos dízimos e oferta, para que vai servir para a manutenção do templo do Senhor, para as atividades da igreja, e assim Deus será glorificado, e Ele sendo glorificado, com certeza a bênção dele virá sobre nós, pois há abundância da graça na contribuição. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não deixe aí, meu amado, de entregar o seu joinha, o seu like. Compartilhe esse vídeo nos grupos que você tiver. Propague esta palavra. Abençoe o canal Edificados pela Palavra, para que ele possa alcançar patamares maiores ainda, e essa palavra simples ela possa chegar a corações, e Deus, por sua bondade e misericórdia, faça a sua parte pela obra do Espírito Santo, trazendo exortação, consolo e edificação, pois este
é o propósito do nosso canal. Então compartilhe essa lição, meu querido. Ajude o nosso canal a crescer, somente deixando aí também, se possível, o seu comentário, né? Ajude o nosso canal a crescer, deixe aí o seu comentário, seja ele positivo ou negativo, a sua impressão do que foi a lição, se as ideias que aqui foi exposta, você acha que está correto ou não, desde que seja um comentário construtivo, nós estamos aqui para acatá-lo e tentar melhorar na medida do possível, tá bom? Esse seu comentário vai nos incentivar a continuar e a melhorar ainda mais, tá bom? Se ainda não se inscreveu e chegou até aqui, aproveite e se inscreva, aperta aí o sininho das notificações para que sempre que eu postar uma lição ou qualquer coisa que eu postar aqui com relação à palavra de Deus, você possa receber de antemão aí pelo YouTube, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima lição.